Bom, minha gente, é o seguinte. Mais um videozinho pra nós. E a pergunta que não quer calar é o seguinte. Quando a gente pega a Bíblia Sagrada, em Juízes capítulo 16, moto passando, maravilha, né? Quando nós pegamos Juízes capítulo 16, nós vemos uma história muito pertinente, falando sobre Sansão. Aí eu tava assim, poxa, lendo, fazendo assim um breve resumo, dando uma bisoiada assim, de costume, de praxe, na história de Sansão, e pude raciocinar sobre um aspecto muito importante sobre a vida e a trajetória de Sansão. Gente, parada é o seguinte, qual foi o maior erro de Sansão? Foi ter revelado a fraqueza dele? Qual foi o maior erro de Sansão? Dá pra você meditar aí, dá pra você memorizar aí? Qual será, qual foi, né? Melhor dizendo, qual foi o maior erro de Sansão? E aí? Foi ter visto mulheres prostitutas e não ter errado nenhum rabo de saia, porque ele não podia ver mulher e ficava doido, como está na Bíblia Sagrada? Foi ter cortado o cabelo, que logicamente, né? O cabelo dele estava, né, alicerçado com o voto que ele tinha feito com Deus. Mas e aí? Qual foi o maior erro de Sansão? O maior erro de Sansão? Eu vou revelar a vocês. O maior erro de Sansão foi ter brincado com as coisas de Deus. Não resta dúvida. O maior erro dele foi isso. Sabia? O maior erro de Sansão foi isso. Não ter levado as coisas de Deus a sério. Se ele tivesse levado as coisas de Deus a sério, ele não teria tido essa história tão terrível que nós temos aí, ó, no capítulo 16, que revela a última trajetória de sua vida. Bem complicado, bem complicado. Uma vez eu estava pregando na igreja sobre a vida e a obra de Sansão, que se não me engano teve 20 anos de ministério, e teve um fim terrível, um fim assombroso, que ele morreu cego, né? E eu coloquei um tema, né? Um tema até catastrófico, terrível, né? Eu coloquei o tema seguinte, o ministério circense de Sansão, que foi terrível. E infelizmente, fica para nós, não tinha outro tema melhor para ser posto na vida e obra de Sansão. É complicado, gente, complicado. Mas foi um herói da fé, digamos assim. Foi um sujeito que ele teve uma vida heróica, né? Apesar de não ter tido assim uma vida bem alicerçada nos termos, nos mandamentos de Deus, mas foi uma pessoa como eu e você, que, digamos assim, teve seus altos e baixos, mas que cumpriu, digamos assim, né? Cumpriu bem a sua missão. Porque no final de tudo ele matou na sua morte mais do que matou em vida. Porque naquela época, na lei de Deus era dessa forma. E os inimigos eles eram mortos. Deus dava essa trégua para que a justiça fosse feita na base do olho por olho e dente por dente. Então essas são as nossas pequenas palavras. Esse foi o maior erro de Sansão, ter brincado com as coisas de Deus e não ter levado a sério o seu santo ministério. Valeu, gente. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar essa benção aí, tá? Deus abençoe, irmãos. Valeu.